Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que estejam todos bem. Hoje temos mais uma live aqui no nosso canal. Estamos no meio da nossa limpeza de 21 dias com o Arcanjo Miguel. E hoje, então, temos uma convidada especial que vem falar aqui sobre um assunto que é um assunto que todos acredito que tenham bastante interesse. Então, ela vai compartilhar suas experiências, compartilhar também todo o seu entendimento e conhecimento sobre o assunto. Então, deixa eu já trazer ela aqui, a Kelly. Boa noite, Kelly, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Por aí, tudo bem? Tudo certo. Então, se você quiser, Kelly, se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho sobre você, fique bem à vontade. Só deixa eu dar um oi para a Paula. Oi, Paula, tudo bem? A Paula está aqui. Pode se apresentar, Kelly. Certo. Bom, eu sou a Kelly, uma desperta, né? Eu passei por um processo de despertar bem intenso ultimamente e tudo está sendo muito forte para mim, tudo está vindo muito intenso, vamos dizer assim, para mim, né? E aí eu me formei em hipnose clínica, né? Me tornei uma hipnoterapeuta voltada mais para a área de regressão e de vidas passadas, né? Para tratar alguns traumas no passado e ressignificar o passado das pessoas, né? Deixando para trás o que não é assim muito bom, trazer somente as coisas boas, né, daquela vida no passado e também levar as pessoas, né, até a sua família de alma, sua família de origem, a sua família cósmica, estelar, né? E essa foi uma grande missão que eu recebi numa sessão de contato que eu fiz, que foi me revelado esse trabalho para fazer, né? Então, nessa encarnação, em ajudar as sementes estelares a encontrar a sua família de origem verdadeira, né? De onde você veio, descobrir a sua missão, propósito de vida que a pessoa precisa alcançar, né? Para cumprir a sua missão, né? Porque nós chegamos aqui na Terra e esquecemos, né? Da nossa verdadeira missão, do nosso verdadeiro propósito, né? Porque muitas vezes nós somos enganados, né? De certa forma, e assim, para chegar até a família cósmica da gente, né? Para encontrar, né? Esses seres que enganam a gente, que são os seres negativados, eles normalmente assim acabam fazendo algumas coisas, né? Colocando alguns implantes nas pessoas, né? Para que elas esqueçam a verdadeira missão, principalmente aqui no terceiro olho, né? E no coronário também, para não subir, para não ver a grande verdade que a gente tem, né? Para fazer aqui. Então, esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo no momento, que é um trabalho bem grandioso. Eu estou recebendo muitas mensagens de que depois dessa sessão tudo fluiu, né, para a pessoa, e isso para mim é gratificante saber que está dando certo, que a pessoa ela consegue se conectar depois dessa sessão, ela consegue ir, ela consegue buscar toda a verdade, buscar todo o caminho que ela precisa para cumprir a missão, né? Então é uma sessão que a gente descobre muitas coisas, né? Há uma sessão de que a pessoa pergunta para sua família e é mágico quando ela consegue encontrar a família e emocionante, né? Porque a pessoa chora e eu choro junto.
Então é algo bem diferente, assim, quando a pessoa encontra a família e o irmão, ou o pai, ou a mãe também vem muito, ou o mentor somente. Então é algo muito, muito lindo. E ali a gente consegue responder, né? Perguntar para a família se está no caminho certo, se está cumprindo a missão, ou qual missão cumprir, o que fazer para cumprir, o que travava, tirando os acordos, né? Quebrando os acordos, os implantes, vai conseguir agora cumprir a missão dela, cumprir o propósito que ela veio para cumprir. Então é algo assim bem gratificante saber que as pessoas conseguem essas respostas, né? De com a família, né? E eles ajudam muito, muito, né? Ajudam a te orientar, ajuda a falar, falam a linhagem dos filhos, quando é permitido, né? Fala a linhagem do esposo ou a esposa, dos pais, tudo com permissão, né? Eu não faço nada sem permissão, e se eles também não querem falar, assim, não podem falar, não é que não querem, não podem falar, a gente não insiste, a gente entende, né? Porque é tudo no tempo certo, né? Então, é uma sessão, assim, muito importante, mas antes de encontrar, né, a família de verdade, ela tem que passar por seres que fizeram os acordos. E não é fácil, nem um pouquinho. Viu, Kelly? Deixa eu te perguntar, porque assim, a gente aborda bastante aqui no nosso canal, em vídeos anteriores, sobre os registros acásticos. Esse trabalho que você faz, ele é diferente, ele não é um acesso aos registros acásticos. Se você puder explicar, só para o pessoal entender, eu já fiz esse trabalho com a Kelly, tá? Nos comentários aqui no chat está fixado as redes da Kelly. Na descrição do vídeo também está tanto o canal do YouTube quanto o Instagram. Inclusive lá tem uma parte da sessão que a Kelly fez comigo, está lá no YouTube dela. Então quem quiser vai lá, ela cortou algumas partes, lógico, mas tem uma parte que está lá. Então voltando aqui para a nossa pergunta. Explica para o pessoal como que é, ou como você vê também essa diferença, como que funciona essa forma de guiar, como que se dá esse, porque é um contato com a família, não é uma leitura de registro acástico, só para o pessoal entender isso. Isso. A diferença de registro acástico, assim, vou explicar. Registro acástico é uma leitura onde eu faço a leitura. Então, eu, com a permissão da pessoa, ela vai me mandar uma autorização, né? Uma foto, a data de nascimento, para eu me conectar com o seu mentor, né? Então, eu vou me conectando com esse mentor durante 1 hora, né? E faço as intenções que a pessoa precisa resolver, né? Por exemplo, problemas de relacionamento, problemas de financeiro, brigas, uma certa pessoa, por que tem um rixa com aquela certa pessoa? Então a gente vai buscar essas questões, tá? Então no registro acástico quem faz a leitura sou eu, é uma gravação onde eu faço, eu gravo em áudio tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tá? E aí depois eu mando para a pessoa. E aí a pessoa ela escuta e vai entender o que aconteceu ali. Eu peço sempre para a pessoa não me contar nada, porque eu não gosto de ser influenciada. Então, para uma conexão ter uma conexão maior. Então, no registro acástico, tem a diferença de que na hipnose regressiva, quem vai é a pessoa, tá? Então, eu conduzo a pessoa até a sessão, até o passado dela, né? No registro acástico eu posso acessar uma vida, já teve registro que eu acessei 2, 3 vidas, então depende muito. E da mesma forma na hipnose regressiva também depende quantas vidas, já teve clientes meus que acessaram 4 vidas no passado, tá? E ali, no registro acástico a gente resgata fractais que estão presos, né? Pode ser um fractal de amor, um que você se doou,
um fractal de perdão, de respeito, de dignidade, de auto-perdoar-se, tá? Então, existem alguns fractais nos registros akáshicos que a gente consegue recuperar, né? Resgatar. E também tem uma limpeza energética, certo? Mas aí, na sessão de hipnose regressiva, não, a gente ressignifica um passado, né? Aquele passado, deixando tudo que é negativo para o passado, no passado, trazendo somente os aprendizados bons, né? As coisas boas. Tenho até um exemplo de uma moça que eu atendi, ela tinha bruxismo. Eu falo tinha porque agora ela diz que não tem mais. Um mês depois da sessão, ela falou que não tem mais. E ela, o que a gente percebeu é que antes dela morrer, ela estava assim, ó, com frio, tremendo, tremendo de frio, né? Antes dela morrer. E e antes eu faço uma anamnese da pessoa para saber, né? Todas as coisas ali, e aí a gente já conseguiu ressignificar ali, deixando aquela questão ali para o passado. E aí não tem mais o bruxismo nessa vida atual, depois de um tempo da sessão, já vai reverberando no seu corpo físico, na sua vida atual, né? Então ela não tem mais isso, ela não precisa mais fazer o uso da tal da plaquinha, e isso já é interessante. Então, outro caso também, que ficou bem marcante, foi de um rapaz, que ele tinha muito medo e ele não entendia por que ele tinha tanto medo assim. E aí a gente descobriu que no passado ele foi usado como uma criança em forma de sacrifício, né? Então isso não é legal, né? E para ele foi bem pesado para ele aquela situação, né? E ele depois sabendo disso, a gente ressignificou e mudou bem a vida dele hoje, né? Então ele está mais disposto, né, a fazer isso, a não ter tanto medo mais, né? Então, a diferença entre a hipnose regressiva e o registro akáshico é esse. A hipnose regressiva, quem vai é a pessoa, e no registro akáshico, quem vai sou eu, né? E a sessão de contato né, contato com a família de alma, né, a família cósmica, é encontrar a sua família de origem. De onde você veio? Só um parêntese, Kelly. Então, quando você faz, por exemplo, a sessão de registro para hipnose, ficou claro, uma pessoa ela é conduzida, outra é você que acessa. E a sessão, vamos dizer, para o contato com a família de alma, é específico isso, é buscar intencionar que seja feito isso, certo? Isso. Uhum. Que aí a pessoa ela vai até a sua família de origem, né? Ela encontra a sua família, né? Então é uma sessão de que a pessoa ela entra em transe, né? Através de processo hipnótico, que eu faço ela se conectar, né? Com a sua mente, com o seu corpo, porque ela vai fazer como se fosse uma projeção, né? Às vezes a pessoa ela se conecta tão forte que ela realmente faz uma projeção astral naquele momento, né? Às vezes é mental, às vezes é astral, depende muito da conexão que a pessoa está fazendo. Então, normalmente a gente já faz isso dormindo, né? Então é só uma projeção guiada, e de certa forma, que eu faço. Isso, eu lembro que eu fiz com a Kelly, para mim, foi bastante intenso, porque eu realmente fiz a projeção. Fiz a projeção, então fui até a família. Depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre a minha ou sobre algumas outras, para o pessoal também entender. A gente vai abrir para perguntas, mas para o final também a Kelly vai fazer uma meditação guiada, um exercício aqui de limpeza. Então, fiquem até o final que vai ser bem legal. E pode continuar, Kelly, se você quiser explicar mais alguma coisa também sobre essas suas experiências com esses contatos com a família de alma. Certo. Eu gostaria de falar só a questão dos implantes, né? Porque normalmente esses seres negativados colocam os implantes nas pessoas vamos dizer assim, que a gente se permite, infelizmente, a gente é enganado,
né? Tem até uma sessão, uma das últimas sessões, que eu até peguei só o trechinho de uma parte da sessão e coloquei separado, porque o ser lá, né? Ele fala, vocês são facilmente manipuláveis. Nossa, e eu fiquei, a menina ficou bem irritada, bem brava quando ela escutou isso. Ela falou, não sou manipulável, não, você não vai me enganar. E ela foi bem firme ali, né? Então, ela pedindo, né, para tirar isso aí. Então, porque eles colocam esses implantes próximos aos chakras nossos, né? Porque cada chakra ele tem tem uma função, né? Ali e eles colocam próximo ao chakra para que a pessoa não tenha, né? Não consiga se conectar com a Terra, não consiga afeta seus órgãos de reprodução, retira a força interna, falta de comunicação. Quando coloca no chakra, a pessoa não consegue nem falar. No terceiro olho, né, tampa os olhos, né, de ver tudo além, né, com seus olhos naturais, do coronário, para que a pessoa não consiga conectar com a sua essência, né, com o seu eu superior. Então, é complicado, porque eles utilizaram esse movimento, né, para atrapalhar a vida da pessoa, prejudicar o ser humano aqui. Então, traz o quê? Sofrimento para o ser humano, depressão, ansiedade, medo, raiva, a pessoa perde o controle da sua vida, entendeu? Então, eles usam todo essa questão, né, para com os artefatos, com os implantes, para intensificar, vamos dizer assim, quando a pessoa está com muito medo, né? Esses implantes eles intensificam na vida da pessoa, tá? Eu tenho até uma experiência que foi bem forte que eu presenciei mês passado, que eu fui no dentista e eu estava lá com a boca aberta, né, no momento do dentista, e eu com o olho fechado, porque ele estava soltando a aguinha, né, com a broca, e eu, de olho fechado, eu escutei uma voz falando assim, ai, que vontade de pegar esse ferrinho e enfiar no seu coração. Aí eu escutei isso, eu abri o olho, né, eu falei, quem falou isso? Pensei comigo, e eu fiquei muito assustada. E eu fechei o olho de novo e falei, não tem gente aqui, tem alguém mais aqui, né? E aí eu comecei, de repente, meu corpo ficou metade de um lado quente e outra metade do corpo frio. E eu comecei a tremer muito. E eu vi em cima de mim, assim, no teto do consultório, um ser enorme, asqueroso. E aí eu comecei a pedir ajuda, proteção no meu mentor felino para que ele viesse e levasse aquele ser lá e que ele estava sugando a energia da moça, da assistente do dentista. Que foi o que eu percebi, né? E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu não esperava ali naquele momento. Então foi uma experiência que eu vi no teto o felino. Eu estava de olho fechado, mas eu não sei o que aconteceu naquele momento. Eu vi ele sendo levado pelo felino, e aí apareceu a minha mentora arcturiana, e ela colocou as mãos dela na minha e falou, passa a luz para ela. Aí eu entendi que era para assistente do dentista. Então, na hora que terminou o processo, eu nunca tinha visto a moça. Eu abracei a moça e eu senti que estava sendo passada para a moça uma energia. Na hora que eu terminei de abraçar, eu fui olhar os olhos dela, ela estava chorando praticamente, assim, com os olhos cheios de lágrimas. Então, eles estavam usando a energia dela para me atingir, né? Então, foi uma experiência bem forte, essa do dentista, que eu fiquei bem assustada, né? Então, assim, eu tenho muitas experiências. Vou ficar uma noite inteira aqui contando experiência. Essa parte que você estava comentando sobre implantes, né? Eu sempre digo isso aqui, que independente da técnica, a gente vai também conseguir localizar esses implantes. Eu trabalho mais com apometria, não com
com a hipnose, e a gente também pega. Daria para dizer para as pessoas, tem lives, eu já tenho lives explicando sobre isso também, mas que os implantes, os artefatos, eles vão estar colocando a gente viver de forma holográfica, ou seja, desconectado da realidade e potencializando coisas que já estão aflorando na gente, como medo, como, enfim, várias situações. Então, por isso que se faz importante, talvez depois você pode explicar isso melhor, quando se vai fazer um trabalho, tanto de registro, quanto de acesso a informações, a condução com família de alma, seja qualquer um deles, primeiro se faz uma limpeza para tirar qualquer tipo de holografia, para tirar qualquer tipo de engano e se acessar o que realmente é real. Até aproveitando aqui que eu comentei que eu fiz uma sessão com a Kelly, tem um trecho dessa sessão no YouTube dela, tem outras lá também, para quem quiser pode ir depois lá acompanhar, onde nos primeiros momentos aparecia isso, se apresentavam formas holográficas e naquela primeira experiência, naquele primeiro momento, dava a entender que aquilo era real. Até que daqui a pouco a gente aprofundava um pouco mais, fazia alguns questionamentos, fazia algumas coisas e aquilo mudava a característica. E a gente, inclusive, questionava o porquê daquilo, o porquê estava ali, tudo isso sempre dentro da proteção, dentro da forma que é guiado, né? E aproveitar só aqui que o pessoal está perguntando muito sobre implantes. O que acontece? Limpar, se é possível. É possível você remover um implante só mudando a sua frequência. É possível. Porém, é mais difícil. Tá? Por quê? Porque quando a Kelly, quando alguém vai fazer algum processo, existe um campo energético da pessoa. E existe também os seus guias, os seus mentores. Então, quando a Kelly, por exemplo, vai acessar um campo, ela vai estar entrando em comunicação com os seus mentores para ver se existe, vamos dizer, uma frequência adequada para que aquilo possa ser removido. Porque às vezes você vai remover e vai causar mais transtorno na pessoa, se ela ainda está com uma frequência muito baixa. Por isso que às vezes se faz, vamos dizer, uma sessão de alguma terapia e não se detecta aquilo num primeiro momento. Você faz a segunda, aí se apresenta. A pessoa subiu um pouco, melhorou um pouco, agora já dá para você estar fazendo. Então, assim, você conseguiria, tá? Foi a Maria Rodrigues que perguntou, você mesma remover. Porque um chip, um implante, um acordo, tudo se localiza numa faixa de frequência, de hertz. Então, no momento que você consegue se estabilizar numa frequência, você está desalocando. Só que é muito mais difícil fazer assim. É mais fácil você conseguir fazer com apoio, trazendo uma pessoa que tem o entendimento, uma pessoa que estudou, que tem conhecimento, que tem a proteção espiritual. Então, com certeza é muito mais facilitado se fazer isso quando você está participando de um atendimento, de uma terapia holística, porque ali existe todo o ferramental, toda a proteção, tudo isso para ser desenvolvido. E eu posso confirmar isso que tu está falando, Henrique, porque teve um momento que eu fiquei doente e foi bem logo que eu recebi uma ativação, né, em uma das sessões. A cliente estava sendo ativada e Sananda também disse que ia me ativar ali, né? E aí eu nem sei como que foi aquela sessão, foi muito transformadora, foi bem intensa aquela sessão, mas depois que a gente recebe uma ativação, a gente acaba ficando um pouco, o corpo um pouco mais, fica diferente, né? Às vezes um pouco mais pesado, cansado, leve, porque é algo diferente, né? É algo que o nosso corpo físico não está acostumado a receber. E aí eu não percebi muito que eu fiquei com muita dor de cabeça depois, né? E estava bem num processo que a ressonância estava indo abaixando, subindo, abaixando, subindo. E assim, eu estava naquela tensão toda e eu tomei remédio para dor de cabeça. Tomei vários dias e não passava. E eu falei, mas por que não passa? E aí eu percebi que eu fui tentar fazer um registro, eu não consegui me conectar no registro.
né? E eu não falei, mas por que eu não estou conseguindo conectar nesse registro? O que está acontecendo? E eu também não estava conseguindo nem subir para encontrar a minha família, né? Para receber as instruções que eu toda noite faço. Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada? Aí eu procurei alguém para fazer alguma coisa, né? Para fazer um trabalho para limpar, para ver se tinha algum chip. Não achei ninguém. Aí eu falei, quer saber? A Kelly vai tentar fazer sozinha. E eu tentei fazer sozinha. E eu consegui. Como? Meditação. É você entrar numa frequência meditativa e você se intencionar aquilo. E eu consegui encontrar os seres que colocaram chip em mim para eu não subir, para eu não me encontrar com a minha essência. Né? Então você consegue fazer isso, mas tem que tomar cuidado, porque as holografias são muitas. Né? Então eu sempre falo, olhe nos olhos daquele ser, pergunte para ele, quem é você, o que você quer, o que você está fazendo na minha frente, né? Então até quando eu faço as minhas projeções para a nave, eu ainda olho assim, vejo lá o meu mentor, eu fico olhando para ele, ver se é ele mesmo, porque eles usam até disso para enganar a pessoa, para falar, eu sou o seu mentor. Eu falo, seu mentor, tá, calma aí. Peraí, olha nos olhos, qual a cor dos olhos? Olha bem, porque olhar nos olhos para canalizar aquilo, para você se conectar com aquele ser, né? E aí quando você dá o comando, né, para que se fique na forma original, ele vai ficar na forma original mostrando quem é realmente ele, né? E aí você vai conseguir conversar com ele, perguntar o que eu tenho com você, né? Então, é algo muito, muito intenso, muito importante você prestar atenção à sua volta, né? Porque não pode ser assim, de uma vez. Igual hoje, uma cliente falou para mim, hoje num atendimento, que ela estava em meditação e ela olhou para cima, assim, viu 3 seres. Na hora que ela foi pegar nos seres, tocar nos seres, aí ela se assustou e eles também, aí sumiu tudo. Mas pela característica dos seres, eu acho que não eram seres assim positivados, né, de luz, porque foi muito estranho para ela, o que ela contou ali. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, né? Porque às vezes nem tudo é o que parece ser, né? Exatamente. Pegando uma outra reflexão aqui sobre os implantes, o pessoal tem bastante curiosidade nos implantes. O que a gente deve entender, pessoal, é que existem implantes positivos e negativos. Os positivos, a sua egrégora cuida. Tá? São coisas que vão, em algum momento, se ativar. A gente, às vezes, vem com alguns já encarnados. Vamos dar um exemplo assim, lá pelos 20 anos, vai se ativar uma forma de eu ter uma conexão melhor, uma forma mediúnica melhor. Então, são os implantes, que eles existem 3 tipos, né? O orgânico, o metálico e o semimetálico. Então, a tecnologia, ela é igual. Quando a gente pensa em tecnologia, está aí, tanto para seres positivos quanto para seres negativos. Um implante, ele sempre tem uma função. O que é essa função? Ele vai fazer alguma coisa, ele vai produzir alguma coisa. Ninguém vai lá e coloca vamos dizer, um implante no dedão do pé da pessoa simplesmente por botar, dando um exemplo assim. Ele tem uma função, ele tem um sisteminha, ele vai ter alguma coisa. Então, o que acontece? Não é assim a moda lá louca que eles vão implantando coisas na gente. Geralmente é permissão, conexão, energia, frequência. Dando um exemplo simples assim. Quando você vai, imaginem um bar, tá? Imaginem um bar bem ralé, assim. Que tipo de pessoas você encontra nesse bar? Pessoas encarnadas. Que tipo de seres você encontra lá? Então ali pode se apresentar uma oportunidade de acontecer coisas, desde pequenas até chegar a coisas maiores, até você poder estar recebendo um implante. Então, não existe uma forma assim de evitar ou de se precaver. Aliás, existe. É mantermos a nossa frequência o mais alto possível, estarmos, porque aí é energia, o universo tudo é energia. Então, assim, sobre implantes, a gente até pode uma hora fazer uma live específica para tratar sobre implantes, para tratar sobre dispositivos, pegar também os sisteminhas, como que eles operam, você falou até
ou alguém comentou nos comentários lá na lombar, geralmente ali existe um propósito de ter implantes, porque tem os chakras ali, que são os chakras que movimentam muita energia, os chakras inferiores. Então, mas assim, o que a gente deve entender sobre implantes também é que esses negativos, que é o foco do que a gente está falando, eles têm uma função. A função sempre é estar travando, estar tirando, você drenando energia. Então, eles vão colocar, de certa forma, você em alguma situação holográfica, ou seja, fora da realidade. E dentro disso, por isso que também é importante, quando vai se fazer isso, se localizar tudo isso, ver como isso está, e principalmente isso que a Kelly estava dizendo, olhar nos olhos, ver se ali também não está tendo um processo de poder estar acontecendo uma holografia. Na maioria das vezes elas já são existentes, né? Eles só estão tentando manter o controle da situação. Sim, e teve uma sessão que foi, olha, que eu tenho que tomar muito cuidado para eles não me enganar e não enganar a pessoa ali, né? Porque é ela que está em projeção. E eu só estou aqui, eu não, não estou junto com ela, né? E teve uma sessão que, olha, eu fiquei bem grilada com essa sessão, porque o ser se apareceu como mentor, dei comandos para desfazer a holografia, estava tudo bonitinho, o mentor da pessoa. Pedi para ele olhar atrás, se tinha alguma coisa estranha, porque são os comandos que a gente faz, né, para se certificar. Tava tudo normal. Aí ele fala assim: vamos para a nave. Eu falei: não, 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 calma aí, calma, não vai para lugar nenhum, não. Mas aí ele falava: mas eu sinto uma energia boa. Aí eu falei: mas você tem certeza? Eu sinto. Aí ele falando que sentia coisas boas vindo daquele, é meu mentor. E aí ele foi para a nave. Chegando lá na nave, ele retirou alguns implantes. Eu pedi para ele mostrar. Eu falei: ainda tem implante? Tá, pede para ele mostrar aí o que causava. Tá, e aí ele foi falando: agora eu vou te colocar este implante aqui para te localizar. Aí eu falei: peraí, calma aí, para te localizar? Não, sua família não precisa disso. Ela não precisa, ela vai te localizar de outra forma. E aí foi a hora que eu saquei que não era ele, que não era o mentor, que era um reptiliano ali. E aí ele se revelou, tava, e ele ainda fala, tava quase conseguindo pegar vocês dois. Eu fiquei muito assustada com aquilo, porque tem que tomar muito cuidado, porque eles não estão de brincadeira. Eles estão pegando todo mundo. Aí, assim, como que eles colocam esses implantes, né? Quando a gente dorme, quando a gente abaixa a nossa frequência e vai dormir, sem as proteções devidas, né? A gente deve fazer as orações, os ancoramentos, né? Pedindo proteção sempre, porque é a hora que a gente sai em projeção astral, porque eles não colocam nesse corpo físico, eles colocam no corpo astral, né? Exato, eu ia dizer isso, os implantes eles são etéricos, né? Eles não são físicos, mas às vezes eles irradiam sensações que até pode ter uma dor naquela região. Eu lembro que até essa semana que ali eu fui participar, comentei com o pessoal, fiz uma livezinha, que fui participar de um experimento presencial, onde a gente fez uns atendimentos, umas cirurgias, e lá eu até perguntava para as pessoas, se vocês sentirem uma ardênciazinha ali, me avise, porque geralmente quando se tem uma ardênciazinha, regiões principais é a nuca, pegando toda a coluna lombar, é as principais ali que geralmente vai se encontrar isso. Elas acabam sentindo alguma reverberação ali no físico também, mas eles são etéricos. Sim, acontece isso muito. Deixa eu te perguntar, então, Kelly, para o pessoal entender também, quando você conduz para o contato ali, então tem primeiro toda essa verificação, né? Primeiro toda essa parte de vermos se estamos na verdade. É assim. E então Sim. conta um pouquinho para a gente como que é essa parte, essa hora, esse momento aí
do contato mesmo, que eu acho que é o que todo mundo tem bastante interesse. Com a família ou com os seres negativados? Não, com a família. Ah, tá. Então, para encontrar a família não pode ter nada, né? Não pode ter nenhum acordo com esses seres, não pode ter nenhum contrato, nem pacto, nada. Nem os implantes, né, negativos. Então, para encontrar com eles, eu faço as mesmas perguntas. Olha nos olhos, eu quero saber a cor do olho para confirmar se é mesmo ou não a família. Eu vou muito do sentir da pessoa. A pessoa, ela muda, né? Ela muda a voz, ela tem um sentimento tão forte. Muitos, quando encontra o pai, a mãe, o irmão ou o mentor, começa a chorar. Então eu falei, tá, então encontrou mesmo. Então tem algumas situações, né, que acontece com a pessoa, algumas características que a pessoa mostra para mim, porque eu faço a sessão, eu preciso ver a pessoa, né? É tudo online, então eu peço sempre para ver a pessoa, porque se acontecer alguma coisa, eu tô ali para cuidar dela e dar os comandos para que, se eu ver que algo mais forte está acontecendo, trazer ela de volta, né? Então, quando a pessoa encontra, eu falo para ela se acalmar, né? Porque é muito forte, foi muito tempo. Então, todo mundo fala, ai, quanto tempo, né? Encontrar vocês, é muito emocionante encontrar, descobrir o seu nome de verdade, o seu nome de origem, né? Se ver na linhagem, responder as perguntas que tanto aflige aqui na Terra, né? Se está no caminho certo ou não. Então, são assim, é emocionante, né? Quando a pessoa consegue chegar lá, e muitos conseguem chegar, muitos. Assim, tem um ou outro que não consegue, mas o problema não o problema é a concentração. A pessoa precisa estar bem concentrada para fazer essa sessão, né? Ela tem que praticar meditação, tanto é que eu mando algumas meditações para a pessoa ir praticando, né? Ela tem que aprender a fazer a meditação, é importante nesse processo, porque se desconectar, ela acaba não. Para voltar é complicado, né? Na sessão, aí tem que agendar um outro dia para continuar, né? Essa parte. Mas, assim, é importante, é muito lindo a sessão mesmo. Eu não sei, vocês, quando vocês forem escutar os áudios da sessão que eu posto, tem muito choro, né? Então, é algo assim. É um choro de emoção, né? Um choro É bom. o choro de emoção, é um choro de alívio. Quando a pessoa vê, assim, ela chega a fazer e suspira, assim, e aquilo, quando vai fazendo a limpeza, ela já vai sentindo, Kelly, eu já estou sentindo alívio, Kelly, eu já estou sentindo limpa, eu tirando um peso. Muitas vezes tem uma carcaça, um outro ser, eles falam, estão tirando um outro ser dentro de mim. Teve umas últimas aí, eu ainda vou postar no canal, que ela fala, Kelly, tem um serzinho minúsculo dentro do meu útero. O que isso me causava? Né? Então, a gente pergunta o que causava, qual o problema que causava, porque é importante a pessoa saber, é importante a pessoa ver que está tirando e não colocando, né? Isso, até estava pegando aqui, não fugiu aqui a pergunta para mim colocá-la na tela, mas alguém perguntou, deixa eu ver se eu acho. A Simone perguntou por que eu fiz esse tratamento. Na verdade, eu fui buscar a Kelly para fazer o contato com a família ideal. Eu queria fazer algumas perguntas, questionar algumas coisas. Quando a gente está nesse caminho espiritual, a gente muitas vezes não entende alguns movimentos. Mesmo eu fazendo aqui as minhas conexões, eu sempre busco algum profissional para estar fazendo, me auxiliando também nos meus processos. Então, fui marcar com a Kelly. Quando a gente começou, lembra que você até me disse no primeiro momento que a gente tinha feito, não teve nenhum implante. Nada, só apareceram uns bonitos ali perguntando o que está fazendo no caminho, só para atrapalhar, né? Mas não tinha. E até depois eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu já fui lá pensando que não era para ter mesmo. Porque assim, quando a gente dá um exemplo, a gente está fazendo a limpeza de Arcanjo Miguel. Daqui a pouco, se eu vou lá
de alguma forma, estando em alguma holografia, eu também vou não estar conseguindo colocar a energia adequada, correta, tudo mais para fazer isso. Então, eu sempre tento, eu mesmo, com a apometria, com as pessoas que também me ajudam, deixar esse campo sempre limpo. Então, por isso que eu digo, quando eu fui procurar a Kelly, eu já esperava que não tivesse nada, e assim foi, não teve, ainda bem. Mas, quando a gente fez, né, eu comecei a fazer algumas perguntas, até a Kelly postou essa sessão lá, porém, com cortes, lógico, tirou várias coisas que eram mais pessoais, confidenciais, né? Pessoais, mas muitas coisas eles trouxeram uma luz, um entendimento para mim, uma forma de estar processando e entendendo aquele momento, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade nós mesmos, porque nós, sabe aquela coisa assim, eu vou aqui meditar, eu vou aqui me conectar, e eu quero uma resposta para tal situação, ou entendimento, uma luz, que seja, mas eu já sei qual é a resposta que eu quero, então isso dificulta. Quando você faz com outra pessoa, isso fica na forma natural, na forma fluida, então é diferente. Então, eu acredito que todo mundo, todos que têm canais, todos que trabalham com espiritualidade, todos, de alguma forma, buscam auxílio com outras pessoas. Sim, é igual quando eu encontrei o Charinho lá na nave, ele olhou assim para mim e falou, grava. Aí eu falei, gravar o quê? Só conta esse contexto para o pessoal entender. Isso foi depois, inclusive, da nossa sessão. Foi bem depois mesmo. Ele falou assim, grava para mim porque ele está precisando ouvir umas palavras. E aí eu falei, mas se eu pegar o meu celular para gravar, eu vou desconectar. Não, eu vou deixar você conectada. Foi bem engraçado isso. E não sei nem se você entendeu o que eu mandei lá, porque estava um barulho. Eu entendi. E olha só, pessoal, então eu vou complementar isso, porque a Kelly me mandou esse áudio, eu acordei e estava lá o áudio, alguma coisa assim foi, não me recordo bem. E nesse dia aliás, no dia anterior, na noite anterior, foi o dia que eu comentei, inclusive, numa live que eu tive um problema, que eu achei que estava desencarnando. Acho que algumas pessoas se recordam disso. Que eu passei mal, eu recebi no fim, depois eu entendi que estava recebendo uma ativação muito forte. E o que veio nesse áudio, tá, da Kelly, do nada, esse áudio veio lá para mim, era o Charim, pediu para ela gravar, trouxe esse entendimento do que eu passei, do que aconteceu ali comigo também. Então, só para trazer esse contexto que realmente eles vão se utilizando de várias formas para estarem nos auxiliando, nos trazendo luz. Porque eu quero complementar também uma coisa, porque a gente já sabe o que precisa, mas a gente tem dúvida. A dúvida é um inimigo nosso. Tem que acreditar e sentir no seu coração, né? Acreditar no que o seu coração fala e ouvir com o coração, né? Porque a gente confunde muito, porque tem muitas coisas em volta atrapalhando o nosso pensar e esse entendimento. E o ego incomoda muito também, né? Atrapalha muito. Então tem que parar em meditação e concentrar, né, naquela intenção de resolver aquele assunto. Aqui a Silvia pergunta um áudio do Charim. Isso é possível? Muito interessante saber. Então, o Charim passou algumas coisas para a Kelly, ela gravou, lógico, com a voz dela, ela gravou, e passou algumas coisas que ele comentou. E interessante é que veio exatamente o entendimento do que tinha acontecido lá. E eu nem sabia. E ela não sabia, por isso que eu até comentei. Quando eu acordei, estava o áudio da Kelly lá, fiz um café, aí eu pensei, vou ouvir agora, aqui, com calma, isso aqui. Eu já tinha lido o texto, ela botou lá, passaram para você ouvir isso. E, naturalmente, eu fui entendendo tudo o que tinha se passado e também algumas outras questões, não só essa, principalmente algumas outras questões que estava bastante angustiado. E nesse dia,
para quem recorda, tem pessoas que recordam aqui, que comentaram que recordam quando eu passei mal lá, que eu estava em Tubarão. Então, muita coisa lá muda do ambiente onde você está, do seu lugar. Você já estava quase um mês fora de casa, é diferente. Então, uma série de coisas que esse áudio, ele acabou trazendo tranquilidade, trazendo, sabe, tirando aquela ansiedade, aquela agonia de coisas que estava vivendo naquele momento. Tem uma experiência que eu quero comentar também, quando eu encontrei o meu filho, né? O meu filho também é um pleiadiano, e eu encontrei ele na nave, e aí ele olhou para mim, eu reconheci ele pelos olhos, e ele olhou para mim e falou assim: ah, eu sabia que você ia conseguir cuidar bem de mim. E isso foi, assim, muito emocionante encontrá-lo ali. Depois, em seguida, eu fiz a sessão dele. Ele foi direto, não tinha nenhum ser no caminho. E ele encontrou o pai dele de origem, né? E, assim, também um pleiadiano. E foi, assim, muito, muito linda a sessão dele. Também está lá no canal. É bem curtinha, porque ele é um adolescente. Eu fiquei com receio de deixar ele ali, né, muito tempo. Mas, assim, foi muito linda a sessão dele também. Ele declarar para o pai dele que ama ele, e o pai dele passar instruções para ele foi bem importante para ele também, né? Assim, tem E muitas experiências, né, que acontecem são vários. comigo. E se vocês forem lá ouvir alguns áudios que a Ali posta no canal dela, lógico que ela sempre pergunta para a pessoa se pode postar, corta algumas coisas também. Vão ver várias experiências por lá, diferentes, cada um vive um momento, cada um tem alguma coisa, cada um está numa energia, numa fase da vida. Sempre é importante a gente ter esses entendimentos. Então, às vezes você vai querer algumas informações e vão te passar outras informações, porque aquilo, por isso que eu falei antes, seus mentores, eles estão ali participando, eles sabem o que às vezes é mais interessante para você nesse momento. Então, é mais ou menos dessa forma que isso vai acontecendo. Nenhuma sessão é igual à outra, né? Tem sessão que a pessoa vai para a câmara de cura, tem sessão que a pessoa vai ser ativada em algum lugar, né? Quando eu encontro o mentor. Tem sessão que a família não pode aparecer porque está ocupada, mas aparece o mentor, né? Então, tudo muito depende, né? Tem sessão que eu tenho que chamar ajuda para me ajudar, porque não consigo, a pessoa não está conseguindo, e muitas vezes aparece o mentor para ajudar. Então, cada sessão é diferente. Tem uma muito forte que eu postei também no canal, que é de Sananda, que tem uma ativação, e tem muitas pessoas que mandam mensagem falando: Kelly, eu também recebi essa ativação. E eu falo: uau! Então todos recebemos, né? Então é muito gratificante saber que tem curas também em cada sessão para outras pessoas, né? Tem pessoas que comentam, falam: nossa, essa mensagem foi para mim, perfeita. Entendeu? Às vezes a gente acha, né, que a gente vai lá, entra numa sessão achando que vai acontecer alguma coisa e acaba sendo bem outras, com outros propósitos. Você quer fazer também, Kelly, um exercício aqui com o pessoal? Sim, vamos fazer, mas dá tempo? Dá, pode fazer, sim. A gente vai fazer um exercício, a Kelly vai explicar. Pode começar? Aí você Pode. coloca aquele um áudio para mim Só de explica fundo. para o pessoal o que eles precisam fazer, se acomodar, É como... uma meditação, tá? Eu peço que você se organize em algum lugar, fique sentado mesmo, não precisa deitar, tá? Porque é uma meditação para limpar a negatividade, né? Toda a energia negativa que, se tiver alguma coisinha aí já vai limpando no seu campo, né? Tá? Então, quando você Então, puder tá. colocar um áudiozinho. Vou colocar o áudio aqui, só perguntando para o pessoal se ele está baixo, se está bom, para a Kelly bem entendível também.
Vou deixar você aqui na tela para conduzir o pessoal. Eu estou aqui também. Então, é com você. Tá. Então, inspire profundamente e solte bem devagar. Feche os olhos, se concentre nos seus pensamentos, inspirando e expirando, lentamente, sem pressa, tranquilamente. Sempre quando eu começo uma meditação, eu vou organizando um lugar, organizando o ambiente, coloco um óleo essencial, um incenso. E quando a gente organiza, de certa forma, acaba limpando a nossa mente. Então, nesse momento, com os olhos fechados, inspirando e expirando, vai sentindo a gravidade do seu corpo e sentindo todas as sensações que você está passando agora, nesse momento, sempre inspirando e expirando, tranquilamente. Observe as suas sensações, acolhendo cada uma delas, incluindo desconforto ou qualquer dor que te incomode nesse momento. Inspire profundamente e solte. E vai observando os seus pensamentos que entram e saem da sua mente. Agora sem julgamentos e sem nenhuma expectativa com resultados. Apenas confie nesse momento, na sua respiração. E deixe que isso limpe, que purifique e que libere tudo o que o seu corpo precisa nesse momento, na sua mente e também no seu coração, transmutando todas as emoções que estão dentro de você agora. Inspire profundamente até encher os seus pulmões e quando encher, segure pelo maior tempo que você conseguir e vai esvaziando lentamente, soltando o ar. Mais uma vez, inspire, segure e solte lentamente. E você continua nesse processo, mas agora eu quero que você comece a imaginar, visualizar, sentir que ao expirar, você expira amor e muita compaixão. Que todos os lugares à sua volta, esse amor e compaixão são sentimentos universais que estão distribuindo a todos os seres aqui na Terra como amor, todo o amor do nosso Criador maior. Inspire e expire. Inspire amor e compaixão e permita que eles permaneçam o maior tempo possível nos seus pulmões e vai soltando bem devagar. Mais uma vez, inspire amor e compaixão. Segure o tempo máximo que você puder e imagine que todo sentimento e pensamento negativo
que esteja bloqueando a sua vida agora, te incomodando, vá para os pulmões. Quando ele entra em contato com o amor e compaixão universal, são transmutadas e dissolvidas nesse amor. E quando se expira, você devolve mais amor e compaixão para o universo. Assim, a cada respiração, você transmuta uma grande quantidade de sentimentos e emoções negativos do seu corpo. Inspire, segure e solte lentamente. Mais uma vez, inspire, segure e solte lentamente. E vai fazendo esse processo, percebendo que muitas vezes somos carregados pelas nossas emoções. E ao experimentar situações traumáticas, palavras que são ditas, vivenciadas negativamente, durante o nosso dia, vai se acumulando em nossos pensamentos e acabamos dando muito peso e atenção para tudo aquilo que é negativo, e o cérebro faz muito isso. Por isso, com essa prática, vai ser dissipada tudo o que você acumulou durante o dia, inspirando, segurando e soltando lentamente. E agora eu quero que você imagine uma luz cor violeta ou lilás que está se desabrochando bem no meio do seu coração. Tudo o que entra em contato com essa luz se purifica imediatamente. E essa luz vai crescendo, 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 chegando até as emoções mais profundas. Chega naquelas sensações que você guarda e que tenta não mostrar para ninguém. A luz vai dissolvendo agora, nesse momento, e também vai tratando, equilibrando e harmonizando essas emoções mais profundas, curando você e curando também o seu coração. Imagine agora que essa luz está atravessando as camadas do seu próprio ser, para chegar em lugares onde sua criança interior estava ferida, onde você pode ter passado por momentos de dor, rejeição, falta de amor, culpa, raiva, onde fez ou disse coisas que você não gostaria de ter feito. Deixe que essa luz limpe e purifique, libere todas as sensações físicas e não físicas que estão armazenadas dentro de você. E se por um acaso aparecer alguma emoção repentinamente agora, apenas acolha ela. Acolha essa emoção usando a respiração. Vai sentindo que a luz está se espalhando a cada respiração, cada vez mais e mais, mais e mais, acolhendo, acolhendo, acolhendo essa emoção. E ela vai crescendo por todo o seu corpo, através da sua circulação sanguínea,
indo para cada célula do seu corpo, desprendendo todas as energias que estão presas no seu corpo físico e assim aliviando. Quando elas se desprenderem, essas energias vão para os pulmões e sendo liberada na respiração. Agora essa luz vai ficar mais intensa, mais intensa, mais intensa, mais intensa, cada vez mais intensa, mais intensa. E assim vai liberando tudo aquilo que você precisa que seja liberado nesse momento. Isso. E agora a luz vai voltando ao seu tamanho original, conforme a sua respiração. E você vai se sentindo muito bem, tranquilamente, suavemente, e abrindo os olhos lentamente. Ai, meu coração ficou palpitando aqui. Senti muito forte no meu coração. Muito bom, muito bom. Então, dá vontade de a gente nem voltar aqui. Esse nem voltar. Tem hora que me obrigam a voltar, eu não quero voltar. Mas é isso aí. Então, queria agradecer você, Kelly, por ter vindo aqui no nosso canal. Agradecer a todos também que vieram aqui. Com certeza, isso trouxe entendimento, trouxe conhecimento, trouxe reflexão e aprendizado para todos nós. Então, seja sempre, quando quiser retornar, é bem-vinda aqui à nossa casa, à nossa egrégora. Então, gratidão. Gratidão, eu que agradeço, tá? E sei lá, e quem quiser conhecer meu trabalho, fica à vontade. Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar, tá? Estou por aqui para ajudar as sementes estelares que eu recebo. Em todas as sessões eles falam, vamos mudar as sementes para você. Então, fica essa dica, vão lá no canal da Kelly, tanto no YouTube, no Instagram, sigam ela, vejam lá os trabalhos dela, porque cada um dos áudios, cada uma das sessões que tem lá para escutar, também no próprio Instagram dela, os conteúdos que ela posta, todos eles sempre auxiliam. Tá bem? Então, gratidão, pessoal. Só passar 2 recadinhos aqui. A gente, amanhã, às 5h30, segue com a nossa limpeza lá de Arcanjo Miguel, de 21 dias. Amanhã estamos entrando no dia 9, 9º dia. E também, no sábado, nós estaremos fazendo uma live explicando também sobre o nosso evento, lá o nosso lançamento da Tameana, tá bem? Então, gratidão a todos. Até daqui a pouco, porque passa tão rápido. Quando a gente foi dormir, já acorda, já está lá fazendo limpeza novamente. E é isso. Gratidão, Kelly. Gratidão a todos. Gratidão. E até mais.